Vamos conferir um outro trecho do debate de ontem. No segundo bloco, o apresentador William Bonner sorteou temas para os candidatos. Em uma pergunta sobre mudanças climáticas, Simone Tebet interrompeu Bolsonaro enquanto ele respondia sobre o tema. No corrente ano, não tivemos notícia de incêndios, nem no seu Pantanal e nem na França Amazônica, a não ser o que acontece quase corriqueiramente. Então não é verdade esses dados. Nós botamos todas as Forças Armadas para combater incêndio. E a resposta está aí. Agora, é uma briga de narrativas, de informações, porque o nosso agronegócio é cobiçado. E a senhora está com muitos ciúmes da Tereza Cristina, que tirou tua vaga do Senado Federal por Mato Grosso do Sul. É impressionante, mente tanto que acredita na própria mentira. Mas vamos lá, o mundo virou as costas para o Brasil. Porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos, que é destruir a Amazônia. A Amazônia e o meio ambiente é vida e significa comida mais barata na mesa dos brasileiros. Eu sou do agronegócio. A falta de chuva em Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul está fazendo com que a gente produza menos e a comida chegue mais cara na sua mesa. Senhora candidata, eu fui na Rússia, quando estava toda a imprensa contra mim, fui negociar fertilizantes para o agronegócio. Os navios chegaram. O homem do campo está produzindo. Nós garantimos a segurança alimentar para o povo brasileiro e para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E a senhora não falou nada no tocante a isso. No mínimo, um elogio. Que eu fui negociar com a Rússia fertilizantes para o nosso Brasil. Eu levei paz ao campo, titulando terras. São 420 mil lotes que nós titulamos. Acabou o trabalho do MST. Por isso o agronegócio, que a senhora diz que é dele, tanto me ama e não ama a senhora. Essa é mais uma diferença. E mais ainda, desses 420 mil lotes, 80% são para as mulheres. Eu defendo as mulheres do campo também. Mais ainda, com a questão... Não fez mais que obrigação porque está na lei. Candidata, a senhora não pode interrompê-lo. Com você, Zé, temos 1 minuto e meio. Essa conversa foi muito boa, porque o presidente Jair Bolsonaro quebrou ali conceitos da senadora Simone Tebet, candidata à presidência da República, sobre o agronegócio. Ela quis se intitular como uma originária do agronegócio. Ela tem propriedades rurais, sim, ela herdou, né, do avô dela, ela tem propriedades lá, é de uma região onde a produtividade é muito alta e a produção total também muito alta, né? Já foi maior, há dificuldades, inclusive com a chuva, que ela disse que por culpa da chuva, dizendo quase que o presidente Jair Bolsonaro é responsável pela falta de chuvas. Mas veja bem, o agronegócio é uma indústria muito importante e que depende, sim, de estrutura pública para colocar aqui no Brasil fertilizantes, defensivos agrícolas e maquinários. E isso nunca faltou. Quando o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia, aí todos diziam não deve ir, a situação lá não está boa, pode ser decretada uma guerra contra a Ucrânia, que acabou sendo decretada e tal, mas ele foi, conversou com Vladimir Putin e garantiu a chegada aqui de um navio com fertilizantes. A situação hoje do agronegócio, eu converso com algumas fontes do agronegócio, é muito confortável. A expectativa de uma grande safra agora. E esta safra agora só foi garantida porque vieram fertilizantes, defensivos agrícolas e assim por diante. Esse debate foi muito importante, um momento capturado aí muito feliz do debate entre a Simone Tebet, que é de uma região de alta produção do agronegócio, e o presidente Jair Bolsonaro, que fez tudo para continuar. É aquela história, o agronegócio nem quer mais assim, essa história do governo dar subsídios, quer o quê? Que o governo não atrapalhe, que o governo ajude o setor não atrapalhando. Quem fez um debate contra isso aí foi o ex-presidente Lula. Aí assim você diria, ele tropeçou e vai perder votos no agronegócio. Não, foi intencional. Esse pessoal é profissional. O Lula sabia e sabe que já perdeu votos do agronegócio. Então ele aposta todas as fichas na pequena agricultura, nos assentamentos, na agricultura familiar, numa tentativa tradicional de jogar
as pessoas, os setores, um contra o outro. Então foi intencional, não foi escorregada, que ele dá tchau, fala mal do agronegócio, exatamente na expectativa de receber votos das pequenas propriedades, que são em muito maior número do que os grandes do agronegócio. Você, Diogo Schelp, o que achou de mais esse momento, confronto entre o presidente Jair Bolsonaro e a senadora Simone Tebet? Temos 1 minuto e meio, Schelp. Olha, Simone Tebet tem razão quando ela disse que o governo atual desmantelou as equipes de fiscalização ambiental que existem no Brasil. Houve redução de recursos, possibilidades, oportunidades, vagas, por exemplo, que não foram preenchidas, e também uma limitação na atuação de órgãos como o IBAMA e ICMBio. São órgãos que são responsáveis, entre outros, além dos órgãos estaduais, que também fazem esse trabalho, de fiscalizar justamente a questão ambiental. E houve também um discurso, né, que foi desde o começo, que era um discurso de negligência em relação aos desmatamentos e às queimadas. A gente pode lembrar aqui o momento Kirchner que o governo Bolsonaro teve quando o INPE divulgou dados de desmatamento e o governo foi lá e tirou o diretor do INPE, queria impedir a divulgação dos dados, assim como Cristina Kirchner, nos tempos em que ela era presidente, tentava impedir que o órgão oficial divulgasse os números de inflação. Às vezes, quando o número não é bom para o governo, tenta-se impedir que o público tenha conhecimento deles. E ela tem razão também quando diz que é perfeitamente possível você ter um agronegócio pujante, como é o agronegócio brasileiro, usando tecnologia, aproveitando as terras que já existem, aproveitando justamente o aumento da produtividade. O agronegócio brasileiro é um dos melhores do mundo, talvez o melhor do mundo. E não é necessário, por exemplo, avançar sobre matas virgens na Amazônia para conseguir fazer essa ampliação, para conseguir continuar crescendo nessa seara. O presidente Jair Bolsonaro talvez pudesse ter mencionado, a questão do meio ambiente de uma forma mais positiva. E com a parte que eu concordo com a questão da soberania brasileira. De fato, há no exterior países que usam a questão ambiental para fazer proselitismo, para inclusive justificar o protecionismo agrícola que eles têm, é o caso da França, e aí extrapolam, começam a falar que a Amazônia é de todos, aquelas coisas todas. Mas, de fato, essa é uma discussão importante, e é uma discussão que deve ser mantida e deve ser aprofundada num debate do segundo turno, que é quando os debates realmente se tornam mais interessantes, em que realmente se permite ter um confronto mais claro entre propostas divergentes.